cabeça e dê uma forte salva de palmas adorando. Solta um brado de vitória. Solta um brado de vitória. Glória a Deus. São tantos amores que querem nos afastar dele. Tanta coisa. E quando a gente canta, o Espírito Santo vai enumerando a nossa mente. Ó, você precisa largar isso, você precisa abrir mão disso, ó, você precisa deixar de permitir que isso coloque ele em primeiro lugar na sua vida. Mas enfim, aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoando. Amém? Pode tomar um assento, Deus abençoe. Abramos nossas Bíblias. No livro de Gênesis. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês que ardeu muito no meu coração ali em São Paulo. E eu quero compartilhar com vocês. Gênesis capítulo 25. Aleluia. Como é bom estar na casa do Senhor. Quando a gente se envolve com a presença do Senhor Jesus, automaticamente nos cresce também a certeza de que os desafios da semana, eles não vão ser o suficiente para nos destruir. Glória a Deus. Não serão o suficiente para nos abater. Glória a Deus. Porque a presença dele nos assegura de que ele estará conosco. Por isso hoje eu entendo porque Paulo, em uma das suas cartas aos Coríntios, ele disse, foi cantado aqui hoje, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Que presença gloriosa é a do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 25, amados, acharam? Pastor, pode projetar de imediato, por gentileza? Versículo 29 a seguir. Então passamos a leitura. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isto se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. Coloque o dedo aí em cima, onde a gente parou. Você percebe que, além do guisado, que é o que provocou a avidez, o desespero em Esaú, que estava com muita fome, o tempero de Jacó era um tempero muito bom. Além do guisado de lentilhas, que foi pedido por Esaú, Jacó ainda assim deu um pedaço de pão também. Ele
tinha pedido só o guisado de lentilhas. Jacó ainda deu mais. Além do guisado de lentilha, ainda deu um pedaço de pão. Não precisava. Se ele desse só a lentilha, ele já satisfaria o que desejava o seu irmão, que era o prato de sopa. Mas além da lentilha, ele deu ainda pão. Diga assim comigo, porque Jacó compreendia o valor da primogenitura. Continuando. E este comeu e bebeu e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Somente até aqui. Eu quero pedir você para fechar os teus olhos, porque o dia que a gente entender que quando oramos o céu se abre e a mão de Deus se move, nós vamos orar todos os dias. Então ore ao Senhor, fale com Ele, diga para Ele o porquê você está aqui. Não vem com essa conversa, Ele já sabe, pastor. Sim, mas é importante Ele te ouvir. Não fiquemos preguiçosos ante a presciência dele, só porque Ele já sabe. Mas vamos falar com Ele, Ele quer nos ouvir também. Peça a Ele uma palavra, peça a Ele que toque ao seu coração, ainda que seja uma mensagem dura, ainda que seja uma mensagem de qualquer que seja o seu cunho, mas que Ele fale com você. Diga para Ele: Senhor, eu não posso me levantar desta cadeira sem que o Senhor fale comigo. Peça a Ele isso. Diga para Ele que você está desejoso, você tem sede, você está sedento por uma palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos entregar a Ti esse tempo, por acreditarmos que é o tempo que o Senhor fez, é o tempo que o Senhor preparou, o Senhor fez para reunirmos diante de Ti, para Te adorar, engrandecer o Teu nome. O Senhor fez esse tempo para trazer cura, para trazer alegria aos nossos corações, e o Senhor também fez esse tempo para nos trazer a Tua palavra. E esse é o momento. Quantas circunstâncias quis nos impedir de estarmos aqui? Quantas foram as situações, até mesmo os sentimentos, que quis com que os Teus filhos não viessem à Tua casa, mas aqui chegamos porque a Tua graça nos sustentou. Portanto, eu oro em nome de Jesus, para que a Tua palavra ela seja ministrada em nossos corações e mude a nossa mente. Que a Tua palavra transforme o nosso pensamento, que o nosso destino seja poderosamente transformado. Portanto, oramos e entregamos em nome de Jesus essa palavra em Tuas mãos. Amém e amém. Repita comigo o tema da mensagem: requerendo a bênção da primogenitura. Vamos falar mais forte? Diga: requerendo a bênção da primogenitura. No texto em que lemos, ele narra o fato onde exatamente aconteceu o desprezo de um homem pela bênção que seria ministrada por seu pai. Esse texto também nos mostra a perspicácia a forma também inteligente
sabia da importância desta bênção e se esforçou por ela, se moveu de alguma forma para que se tornasse o destinatário desta bênção. Falamos no texto de Esaú, que desprezou a bênção da primogenitura, e falamos também no texto aqui de Jacó, que valorizou a bênção, que viu nela algo de importante para a sua vida. E como a leitura que fizemos nos mostrou, Esaú, ele era o primeiro filho, em que pese os dois serem gêmeos, nasceram no mesmo dia, não no mesmo momento, porque primeiro sai Esaú do ventre de sua mãe, e depois vem Jacó atracado ao seu calcanhar. Então o primeiro, naquele momento do parto, a sair do ventre de sua mãe foi Esaú. Logo, automaticamente, lhe veio esta condição de seu primogênito, esse estado em que o seu nascimento lhe proporcionou, lhe trouxe também o direito de ser abençoado com a bênção da primogenitura. O primogênito ele recebia quando estava próximo os dias ou os momentos da morte do patriarca daquela família, quando ele ia viver a sua passagem ou morrer, ele chamava o primeiro filho, o seu primeiro filho, e lhe fazia uma transferência. E o primogênito, ele tinha o direito de ter a maior parte da herança. Hoje, o direito brasileiro e o direito alienígena, que é o direito de outras nações, quebraram esse princípio. Mas esse período primórdio que estamos falando aqui, o primogênito ele tinha a maior parte da herança. Hoje não. Cada um recebe de acordo com o seu quinhão. Cada um recebe de acordo com o valor que ele é de direito na partilha de bens ou da distribuição da herança. São partes iguais para todos os filhos. Mas nesse período aqui, o primogênito ele recebia a maior parte da herança. Contudo, esse direito que ele recebia de receber na morte do patriarca a maior parte da herança, ele também recebia e ele herdava o legado espiritual e social. A bênção da primogenitura ela não pode ser vista apenas sobre o aspecto dos bens materiais, da fortuna deixada
pelo patriarca, pelo chefe daquela família. Para além dessa porção maior que ele recebia como primogênito da parte da herança, ele recebia também o legado de se tornar um líder espiritual na sua casa, para sua família. Espiritual porque ele tinha de andar de forma que o seu testemunho expusesse o seu contato com o divino, com os preceitos ensinados a ele e a sua casa por seu pai. E nós estamos falando de Isaac, neto de Abraão. Abraão que foi amigo de Deus. Abraão passou o legado espiritual para Isaac. E agora Isaac passa o legado espiritual, não apenas a herança física, mas também esse legado espiritual de ser um esteio, de ser um modelo, de ser um exemplo de quem obedecia a Deus, de quem servia a Deus, de quem temia a Deus, de quem guardava a lei de Deus, de quem andava de forma respeitosa aos princípios que Deus havia estabelecido no seu estatuto. Então o primogênito recebia também esse legado. E o legado social. Ele se tornava um líder aos olhos da sociedade, na sua família. Ele deveria viver de forma exemplar. Ele deveria viver de forma ilibada, incólume. A sua postura, o seu nome, deveria ser um nome limpo, porque ele herdou uma história de um homem fiel a Deus, de um homem reto diante de Deus, de um homem que temeu a Deus. A sociedade olhava para a casa do primogênito e entendia: ali naquela casa tem um líder. Então aquela casa era respeitada. Aquele grupo não estava entregue à própria sorte. Ali havia um líder, em que pese o líder patriarcal ter passado, morrido, mas fora constituído um outro líder. Tem um líder aqui, então o negócio aqui não vai ser bagunçado. Não vai ter bagunça aqui. Há uma liderança. Então a primogenitura, para além dos resultados monetários, econômicos, financeiros, a primogenitura trazia esse legado espiritual e social para o indivíduo. Por isso que a gente, de imediato, baseado no que nós estamos falando, a gente já consegue compreender por que Esaú ele perdeu a bênção da primogenitura. É comum as pessoas, quando se deparam com mensagens assim, até que a mensagem traga a explicação, ou quando ele faz a leitura desta parte, eles ficam a se perguntar: mas por que Deus permitiu que Esaú perdesse esta bênção? Uma pergunta em cima desta que já fiz: como seria a liderança de Esaú na falta de Isaac? Eu quero ser redundante, porque para além de herdar economicamente, ele herdava o legado. O
legado espiritual e o legado social. Então eu quero perguntar de novo: como seria a liderança de Esaú na falta de seu pai Isaac? Porque Esaú, ele era desobediente e inconsequente. Quando a gente deixa de possuir, de reter, ou de tomar posse daquilo que é para o nosso benefício, trará benefícios, mas trará também responsabilidades. Eu penso que o nosso Deus, Ele já olha para você, Ele já olha para mim, Ele já olha para nós, e Ele nos priva de determinados privilégios ou condições, porque Ele já nos conhece na sua presciência. Ele já sabe. Esaú, ele era desobediente ao seu pai biológico, Isaac. Esaú, ele agia de forma inadvertida, ele não agia como ele deveria agir, como alguém que iria assumir um legado muito importante, muito sério. Porque ele desobedecia ao seu pai. Nós vamos ver isso mais adiante. Porque tudo se explica dentro do que nós estamos falando nesta noite. Não à toa, Jacó, ele sabia do quanto ele necessitava ter um encontro com Deus, após ter recebido a bênção da primogenitura. Ele entendia que a bênção da primogenitura em si apenas ela de nada valeria para ele se a sua vida não fosse mudada, se seu caráter torto não fosse alinhado, não fosse transformado. Por isso que além da bênção da primogenitura que foi repassada para ele foi buscar ter um encontro com Deus. Esaú já tinha a promessa da primogenitura, mas ele era desobediente e inconsequente. Portanto, na leitura que fizemos, vimos que ele trocou esta condição por um prato de lentilhas e ainda recebeu de plus um pedaço de pão. É como se você vai vender algo valioso para alguém, e esse alguém olha para você e diz: será que ele sabe o que ele está me vendendo? Por esse preço? Ele não conhece isso, porque se ele soubesse o que tem na mão dele, ele venderia por muito mais, ou talvez nunca venderia. Então, se ele me pediu 1.000, vou dar 2, porque eu sei o valor disso. Por isso que Jacó desejou ter um encontro com Deus, mesmo depois que a bênção da primogenitura lhe fora transferida. Ele poderia viver a sua vida sem a necessidade de descer o val de Jaboque, porque o juramento já havia sido posto, já havia sido feito, a bênção já estava sobre ele. Mas ele entendeu: não basta apenas a herança do meu pai, não basta apenas 2 vezes mais o valor da herança que meu pai reuniu em vida.
Eu preciso assumir o legado espiritual da minha casa, da minha família. Eu preciso assumir o legado social. Eu preciso ser um líder de verdade. Mas o meu caráter está torto, ainda não dá para ser assim. Não dá para assumir. O poder econômico eu assumo, mas a condição de ser um líder de fato ainda eu não tenho condição para isso. Então, mesmo que a primogenitura já estava sobre ele pede à sua família: vocês atravessam adiante, porque eu vou passar em um lugar onde eu preciso ter um encontro com Deus. Jacó entendia que de nada lhe valeria a primogenitura se a sua vida não fosse mudada. Esaú tinha a primogenitura, mas a vida dele era torta pela sua desobediência e inconsequência no seu estilo de vida. Ele era inconsequente e desobediente. Jacó entendia que ele precisava de algo a mais. O seu próprio irmão também lhe mostrou isso. Era como se Jacó pensasse assim: meu irmão tinha a bênção da primogenitura, mas ele não entendeu o valor disso. Jacó sabia que o seu irmão era desobediente ao seu pai. E quem desobedece o pai, desobedece a Deus. Porque honrar pai e mãe, obedecer pai e mãe é um mandamento de Deus. Honra o teu pai, honra a tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra. Em Deuteronômio 21:17, nós vamos ver como que esta maior parte da herança ela era compreendida. Deuteronômio 21:17, Devarim, Deuteronômio, livro de Devarim 21:17. Olha aqui, por favor. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção. Em outras traduções, ao contrário, porção dobrada, mas é a mesma coisa. De tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força. O primogênito, ele era visto como o vigor do patriarca. Quando o patriarca ele via o seu primogênito, ele entendia como ele era forte. O primogênito representava a força daquele homem, do patriarca. Como ali está. O direito da primogenitura é seu. Ou seja, ele recebia, repita comigo, a porção dobrada. A porção dobrada. Fala mais forte, porção dobrada. Porção dobrada. Vamos lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Segunda Reis, capítulo 2, versículo 9. Olha aqui. Sucedeu, pois que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja o quê? Porção dobrada. Fala mais forte. Porção dobrada do teu espírito sobre mim. Esse texto aqui foi colocado pelo pastor João Paulo em caixa alta. Todas as letras estão maiúsculas. Mas na exposição comum, vocês vão perceber que o teu espírito, o espírito é letra minúscula, espírito do homem.
Alguma Bíblia está assim? Espírito com E minúsculo? Sim. Pois é. Olha lá. Então não está falando do Espírito Santo, gente. Isso aprende quem faz teologia. E a gente aprende para ensinar quem não sabe mesmo. Aqui não é Paracletos. Paracletos é o Espírito Santo, aquele que está ao lado de alguém. Aqui é Ruach, Nepesh, sopro, fogo, vento. Espírito do homem. Quem está entendendo diz amém. Amém. Ache na Bíblia para mim qual foi o filho mais velho de Elias, o profeta. Quem foi o primogênito do profeta Elias, senhoras e senhores? Não tem. A Bíblia não fala dos filhos de Elias. A Bíblia não fala do casamento de Elias. A Bíblia não fala da esposa de Elias. Não, Elias, nós entendemos que ele não teve filhos. Nós entendemos que Elias não teve casamento. Quando Eliseu, ele diz assim: eu quero que o Senhor me dê a porção dobrada. Ele está falando da herança, gente. O Senhor está indo embora. Bem verdade, o Senhor não tem muita coisa não, porque só chega num lugar que sustenta o Senhor é a viúva com pão, água e bolo. O Senhor não tem nada. Fora o povo. Mas eu quero assumir um legado social e um legado espiritual. Esse povo vai continuar reconhecendo que tem profeta em Israel. Me dê a porção dobrada. Em outras palavras, ele está dizendo assim: eu quero ser o teu herdeiro, meu pai. A gente prega que ele recebeu porção dobrada do Espírito Santo e que realizou o dobro dos sinais e dos milagres que Elias operou. Amém? A gente prega, a gente leva nesse viés mesmo. Está tudo certo? Mas em Deuteronômio, livro de Devarim, Deuteronômio, onde lemos no capítulo 21, versículo 17, fala que a herança ao primogênito é uma porção dobrada. Elias não tinha filhos. Eliseu estava dizendo que eu seja o seu herdeiro, quando ele estava pedindo: dá-me a porção dobrada do teu espírito. Me faça seu herdeiro. E como a gente já sabe, já foi posto aqui, ele assumiu mesmo o legado espiritual e social, porque Elias não tinha nada, patrimonialmente falando, economicamente falando. Portanto, a porção era em dobro para Esaú. Financeiramente falando, patrimonialmente falando, todo o patrimônio de Isaac tinha, tá? Isaac tinha. Ele era filho amado de Abraão. Abraão foi um homem riquíssimo da sua época. E tinha uma coisa: Isaac era tão abençoado por Deus que ele podia chegar num lugar deserto, num lugar ermo, num lugar seco. Se ele se atrevesse a ferir aquela terra, dali brotava água, porque a bênção de Deus estava nele. E quando aquele moço achava água, ele achava riqueza. Ele conseguia alimentar o seu gado. Então ele tinha riqueza. Quem achava água achava riqueza. Por isso que os seus adversários, todo poço que ele abriu, os adversários iam e entulhavam os poços, porque para cada poço o seu poder econômico elevava. Para cada poço que Isaac abria,
E quando a água fluía, a sua condição econômica mudava. Então eles vinham e tentavam entulhar os seus poços. Então Isaac era rico. Repita comigo, Isaac era rico. Imaginemos o que estava por sobre como promessa ao seu primogênito Esaú, então, recebendo porção dobrada, conforme Deuteronômio 21. Porque receber a herança 2 vezes mais, que era um direito do primogênito, a expressão é porção dobrada. É a mesma. Faça de mim o seu herdeiro, que eu assuma o seu lugar. Sabe por quê? Porque tinha vários profetas na época do profeta Elias. Junto com Eliseu, tinha tantos outros profetas que acabaram de passar na faculdade profética. Havia uma escola de profetas em que Elias ele era o principal professor. Depois que Elias é levado ao céu para não provar a morte, Eliseu ele passa a ser o professor da escola dos profetas. Então Eliseu ele só assumiu responsabilidade. Eliseu entendia: eu não posso deixar essa peteca cair. Eu quero assumir esse legado. Vai continuar tendo profeta nesta nação. Esse povo precisa continuar vendo a olho nu os sinais do céu nesta nação. Esse povo precisa de uma voz que seja oposição aos deuses estranhos. Então ele assume legado, responsabilidade social e espiritual. E agora nós compreendemos que Esaú não estava pronto, ele não estava preparado para assumir a condição de líder da sua família. Repita comigo, porque ele era desobediente. E inconsequente. Eu preciso que você fale de novo. Esaú era desobediente. E inconsequente. Quando nós falamos sobre a desobediência de Esaú, logo a gente consegue compreender por que Deus permitiu aquela situação. A gente vai entender também por que a gente não consegue atingir determinados níveis de conquista. Porque Deus, na sua presciência, já nos conhece. Ele sabe quem somos, melhor do que qualquer outro. Ele te conhece melhor do que a tua esposa, melhor do que o teu marido, melhor do que a tua mãe, melhor do que o teu maior amigo. Ele te conhece melhor do que o teu pai. Ele te conhece melhor do que o teu filho, a tua filha. Então Deus, na sua presciência, ele já sabia que ia dar ruim. Se esse moço assumisse esse legado, ia dar ruim, porque ele tinha caráter torto. Gênesis 28, por favor. Veja bem. Gênesis 28, versículo 6 até o 9. Vamos fazer a leitura juntos. Pode olhar para cá, por favor, meus amados. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara a Jacó e o enviara a Padã Arã para se tomar mulher para si também, e que abençoando-o lhe ordenara. Olha a ordem que Isaac deu a Jacó: meu filho, não tomes mulher das filhas de Canaã. Esaú, ou seja, Isaac, pediu a Jacó: não tome por sua esposa mulheres de Canaã, viu, meu filho? Segue o conselho do seu pai, a orientação do seu pai. Seguindo.
que Jacó obedecera. A seu pai e a sua mãe. Repita comigo: Jacó era obediente. E se fora a Padã Arã? Certo? Olha aqui. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, o que o consequente faz? Me dá o versículo 9. Ele viu que as moças lá eram moças que o pai disse: não case, isso vai trazer problema, meu filho. A Jacó ele disse, Jacó obedeceu. Mas aí, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalat, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Você sabe quando que aconteceu isso aqui? Exatamente depois que Isaac tinha abençoado a Jacó no lugar dele. Aí ele saiu nervoso. Ah, é? Pois que é agora que eu vou tomar por esposa mulheres que o Senhor disse para eu e meu irmão não pegar. Ali ele só estava expondo que ele já era. Ele era desobediente, gente. Estava nele. Pastor, mas Jacó também tinha um caráter todo. Sim, mas ele entendia que não bastava apenas a primogenitura. Ele desceu lá no vale de Jaboque e disse: é eu e o Senhor, transforma esse negócio. Alinha isso aqui que está todo em mim. Não basta apenas a primogenitura. Alinha isso. Não havia isso em Esaú, senhoras e senhores. Esse desejo de transformação, esse desejo de mudança, esse desejo de reconhecer, não basta ser o primogênito do meu pai. Eu vou assumir um legado espiritual nesta casa. Eu vou assumir um legado social perante a sociedade. E do jeito que eu estou não vai dar certo. Eu preciso de mudança. Qual é o homem? Qual é a mulher que desesperadamente clamou a Deus por mudança na sua vida, do qual Deus não tenha transformado a sua vida de fato? Se nós buscamos a Ele por transformação, Ele nos transforma. E isso nos faz compreender que, a nível de conquistas, que Deus não nos permite atingir, porque ainda precisa algumas coisas serem alinhadas em nós. Porque Deus, na sua pré-ciência, Ele já via lá na frente: vai acontecer a transferência aqui, e lá na frente Ele vai expor aquilo que Ele é. Ele vai desobedecer o pai dele. E a Bíblia diz que as filhas que ele já tinha, preste atenção, Esaú já tinha esposas que deixavam a vida de Isaque e Rebeca amargurada. Há um texto que fala sobre isso. As duas esposas dele já deixavam Isaque e Rebeca já amargurados na alma. Ele vai com impulso, esbravejando, com raiva, porque agora não sobrou bênção para ele. Ele vai lá, vamos fazer o seguinte: tem bênção para mim não? Eu vou tomar lá as mulheres de Canaã. Eu vou fazer completamente o oposto do que o Senhor me mandou. Expôs a sua desobediência. Ele sempre foi assim. Repita comigo: Esaú sempre foi desobediente. Sempre foi desobediente. Jacó, ele reivindicou, ele reclamou a bênção da primogenitura. Ele lutou por ela, mas ele sabia que só ela não era suficiente.
tantos níveis que homens e mulheres não têm podido atingir por desprezarem a palavra de Deus, por desprezarem o conselho do céu, por andarem segundo seus próprios conceitos, não ouvem mais a palavra de Deus, não obedecem mais a ordem do céu, vivem de forma dissoluta e inconsequente, e desenfreadamente desobedecem a Deus. E estão hoje como Esaú. A gente fica gemendo, sabe? A gente fica assim: eu não estou aguentando mais. Por que a minha vida não muda? Por que eu não consigo alcançar o nível que eu sonho? Porque uma vez Deus deu a primogenitura, Deus lhe deu a bênção. Há uma promessa sobre as nossas vidas, há um decreto em nossa direção, e nós estamos desprezando com a nossa desobediência. Esta noite é a noite em que o Espírito Santo está falando comigo e com você. É tempo de reivindicar a primogenitura, a bênção da primogenitura. E talvez você percebeu que a bênção da primogenitura foi escapando por entre meio aos seus dedos. É hora de você correr atrás nesta noite. É hora de fazermos o caminho do retorno e dizer: Senhor, eu quero de volta, eu quero de volta, eu quero de volta. Mas entendemos que a primogenitura, com sua bênção, nos trará beneplácitos, benefícios, o carro, o bom salário, a boa casa, o bom emprego, uma família linda, mas nos trará também responsabilidade espiritual. Nós não vamos poder nos afastar se tomamos posse da bênção da primogenitura, do legado espiritual, de sermos filhos de Deus, de sermos homens e mulheres de Deus, de sermos povo de Deus, de sermos raça eleita, de sermos sacerdócio real, de sermos povo adquirido, de sermos propriedade peculiar, particular do céu. Glória a Deus! Esaú, ele não entendia isso. Tanto é que ele não entendia que ele conseguiu, presta atenção, olha o que ele fez. Ele conseguiu desassociar a bênção da primogenitura, o direito de primogenitura, das promessas de Deus. Ele conseguiu desassociar. Porque quando ele chega com fome do campo, e o irmão dele está fazendo ali, ó, um prato de sopa, aí ele chega para o irmão e fala assim: ô meu irmão, deixa eu comer um pouquinho dessa sopa que você está fazendo. Eu estou quase caindo por terra, estou com fome, me dê um pouquinho. Aí Jacó: é agora que eu vou requerer essa bênção. Já que ele despreza, faça o seguinte: eu vou te dar, mas faça um juramento que seu direito de primogenitura virá a mim. Os olhos de Jacó não estavam apenas na herança de seu pai. Os olhos de Jacó também, Jacó compreendia o legado que ele iria assumir perante a sua família e a sociedade. Muitas vezes a gente quer um nível que nós não estamos conscientes que esse nível nos trará atribuições ainda maiores do que temos hoje. E se nós não estamos prontos, nosso caráter não está pronto, Deus, na sua paciência, já está dizendo lá atrás: ele não pode, ela não pode receber isso, não está pronta. Despreza a bênção, porque a gente despreza a bênção com as nossas escolhas. Quais as escolhas que nós estamos fazendo hoje? São escolhas que nos afastam da bênção, são escolhas que nos fazem virar as costas para a bênção, são escolhas que nos afastam daquilo que Deus estabeleceu.
que eu desprezei. Precisamos ser como Jacó nesta noite. Entender o que é isso? Entender o que representa ser herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Precisamos nesta noite assumir esta condição. E aí o Espírito Santo falou fortemente no meu coração. Porque eu pensei, Senhor, se o Senhor na sua presciência já me vê como quem não tem condição nenhuma de assumir este nível da promessa, o que eu preciso fazer? Aí vem a palavra: só encontrando com Deus. Não existe outra forma. E no nosso encontro com Ele, preste atenção, a gente abrir o nosso coração e dizer: na tua presciência, o Senhor já sabe das minhas decisões lá no futuro, o Senhor já sabe das minhas ações inadvertidas lá no futuro. Então transforme isso agora em mim, transforma isso. Eu preciso ser mudado hoje, eu preciso ser transformado hoje, porque eu quero ser aquilo que o Senhor estabeleceu para que eu seja. Eu quero viver a história que o Senhor escreveu para mim. E se em mim hoje não há nenhuma condição, então comece a trabalhar, comece a transforma a minha mente agora. Tira tudo que está em mim que ainda me desalinha, me deixa na contramão daquilo que o Senhor tem, daquilo que o Senhor já colocou, daquilo que a promessa do Senhor já estabeleceu. Comece a limpar o meu coração, endireita o meu caráter. Por isto, a gente fica doentes e fazemos biquinho, ficamos com pirracinha com o céu. Mas por que isso, Senhor? Por que eu não consigo? Por que eu não tenho isso? Por que eu não consigo chegar nesse nível? Porque Deus, uma vez, já nos vê desprezando a primogenitura, a bênção da primogenitura, com a nossa desobediência, com o nosso desinteresse com aquilo que Ele tem falado, porque nós queremos viver a nossa própria vida. A gente diz: eu quero viver a minha vida, quando a gente precisava dizer assim: eu quero viver a vida de Deus na minha vida. Dizer como o apóstolo Paulo: uma coisa eu entendo, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu acabo fazendo. E o que nós precisamos fazer diante de tudo isso é ter um encontro verdadeiro com Deus. Olha para mim. Ele está te vendo daqui a 2 anos, Ele está te vendo daqui a 1 mês, Ele está te vendo daqui a 10 anos, Ele está te vendo daqui a 3 semanas, Ele está nos vendo daqui a 1 ano. E a nossa atitude lá, na sua presciência, está dizendo para Ele: aqui ainda não está pronto, ainda não está preparado, está torto, está torta. Então é hora de nós descermos no vale do Jaboque e dizer: é eu e o Senhor, é o Senhor. Tirando, vai limpando, porque às vezes a gente até canta de boca para fora: eu não tenho outro amor além de ti. O amor do Senhor quebrou todos os amores, mas quando a gente sai daqui, a gente já se prostra diante de outros amores, e nós viramos as costas
se nós tivermos um encontro com Deus, seremos os pais que os nossos filhos precisam que sejamos. Se nós tivermos um encontro verdadeiramente com Deus, seremos os maridos, os esposos que as nossas esposas precisam que sejamos. Se de fato tivermos um encontro com Deus, seremos o colaborador da empresa que o patrão realmente precisa e deseja. Seremos o líder que a igreja do Senhor Jesus precisa. Seremos a voz profética que essa sociedade precisa. Faremos a diferença onde colocarmos a planta dos nossos pés. Viveremos de fato tudo aquilo que Ele nos prometeu. Porque havia uma promessa sobre Esaú, mas ele não viveu a promessa. Há muitas promessas sobre as nossas vidas. E é tudo o que eu vou dizer. Muitos de nós não tomaremos posse dessas promessas. Não é porque Deus mente, não é porque Deus nos ilude, é porque na sua presciência Ele já sabe o que vamos fazer amanhã, depois da manhã, no mês que vem, o ano que vem, daqui a 2 anos, ou tempo mais à frente. Ele sabe como nós reagiremos. Por isso, a palavra é um convite para que nós nos coloquemos diante dele agora. E digamos a Ele: transforme agora, Senhor. Mude agora. Mude agora. Muda esse pensamento, muda esse sentimento, muda esse caráter, transforma esse caráter. Esse meu caráter precisa ser tratado. Eu preciso ser um homem que o Senhor sonhou. Eu preciso ser um líder que o Senhor quer. Porque todas as vezes que viramos as costas para uma palavra como esta, estamos como Esaú, desobedientes e inconsequentes. Eu tenho orado todos os dias, às 3 horas da manhã na minha casa. E tenho assentado no meu coração que vai ser assim até o último dia da minha vida. Mas eu cheguei à conclusão que alguma coisa precisa mudar. Porque não está sendo suficiente levantar todo dia às 3 horas da manhã para orar. Eu cheguei para minha esposa e disse para ela: filha, eu vou subir o monte às 3 horas da manhã sozinho, só eu e Deus. Eu só vou descer de lá quando eu mudar. Porque Jacó só saiu do val de Jaboque quando os seus adjetivos foram mudados. Porque agora não é suplantador, não é trapaceiro, não é mentiroso, agora é príncipe de Deus. Israel. A gente sabe quando tantas coisas em nós estão desagradando a Deus, e a gente se alvora de sermos a igreja e que sobre nós está uma promessa e a gente não está vivendo a promessa. Quando é que as promessas vão se cumprir? E aí a gente coloca a culpa em Deus. Com a cara mais lavada, a gente fica perguntando: por quê? Por quê? Toma vergonha na cara. Toma vergonha na sua cara. Assuma quem você é. E diga para Ele: comece a mudar agora. Comece a mudar isso aqui agora.
Porque se lá na frente eu não vou viver o que o Senhor me prometeu, porque o Senhor sabe quem eu sou, então quem começa a transformar agora, mude a molde agora, trate agora, Senhor. Jacó reivindicou e saiu dali com a sua vida mudada. O texto fala que ele lutou com Deus e prevaleceu. Não quer dizer que ele venceu Deus, não. É que Deus foi esfregando na cara dele tudo que ele era. Aqui, ó, muda isso. Você quer ser honrado? Muda isso. Você quer que eu te abençoe? Então mude isso. Muda esse jeito seu, muda essa forma sua, muda essa maneira, muda os seus pensamentos, muda os seus sentimentos, muda as suas decisões, muda a sua escolha. Ele disse: eu quero, me transforma. Então a partir de hoje não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto você prevaleceu nesta guerra. A gente precisa vencer, irmãos. Você precisa vencer essa guerra, eu preciso vencer essa guerra. A gente não pode ficar perdendo. Até quando a gente vai ficar contentando com derrota na guerra? Até quando a gente vai ficar adiando a promessa de Deus? É hora de virar o jogo e dizer: Senhor, a bênção está sobre mim e eu quero me condicionar a ela. Se na tua presciência o Senhor já sabe que eu vou agir de forma inadvertida, então me trate agora, antes. Muda antes. Lá na frente eu não quero te desonrar, eu não quero desobedecer, eu não quero desprezar o Senhor, eu não quero desprezar a tua palavra. Se isso for acontecer, mude agora. Foi isso que Jacó fez. O que o seu irmão não fez. Quando Jacó recebeu a bênção da primogenitura, ele disse: uma mudança precisa acontecer. Do jeito que está, não dá. E quando o povo de Israel, eles fazem a oração, ou eles arremetem aos seus patriarcas, está lá o nome de Jacó: Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel. Eles abrem a boca e falam com orgulho: nosso patriarca Jacó. Porque após o mal de Jacó, que foi um homem íntegro, um homem honrado. Quando Deus permitiu a transferência da primogenitura de Esaú para Jacó, pelos procedimentos que nós já sabemos, é porque Deus já via Jacó, o val de Jaboque. Deus já está te vendo, não adianta colocar máscara, falar bonito, não adianta mentir para o pastor, não adianta mentir para a esposa, não adianta mentir para a sua patroa, para o seu patrão. Deus já está te vendo, Deus já está nos conhecendo, Deus já nos conhece, Ele é presciente. Eu tenho conhecimento de você agora, Ele já conhece você antes. Presciência, antes. Eu quero pedir você para ficar sobre os teus pés. É uma mensagem que incomoda, mas é uma mensagem para trazer mudança nas nossas vidas. Sua vida precisa mudar. Parece que a gente está colado, parece que pregaram nos nossos pés, igual os pés de Jesus na madeira, pregou o nosso pé no chão. Parece que a gente tenta caminhar e não consegue, não sai do lugar. Sabe por quê? Porque tem coisa precisando ser tratada ainda em mim e em você. Tem coisa precisando ser tratada em nós como maridos. Tem coisa precisando ser tratada em você como esposa. Tem coisa precisando ser tratada em você como pastor, como pastora. Tem coisa precisando ser tratada em você como colaborador daquela empresa. Tem coisa precisando ser tratada em você como filho, como pai, como mãe. Mas nós estamos nos alvorando: a bênção está sobre mim.
eu tenho a bênção, eu tenho a promessa, mas a gente não sai do lugar. E Deus falou fortemente no meu coração: você não vai sair do lugar que você está, até que você seja mudado, transformado. Tem coisa aí dentro que precisa ser mudada, né, pessoal? Tem coisa no seu caráter que precisa ser tratada, tem coisa na sua mente que precisa mudar. Não adianta você sonhar, não adianta você querer, não adianta você buscar, não adianta você correr, não adianta você lutar. Enquanto não for mudado o que está dentro de você, o que está dentro do seu caráter, você não vai atingir o nível que eu sonhei para você. Você vai fechar os seus olhos. E vai dizer: Senhor, se o Senhor já está vendo, e o Senhor vai me permitir o meu opróbrio lá na frente, o meu fracasso, evite isso. Mas evitar como? Se a escolha é sua, meu filho. Então eu escolho mudar a partir de hoje. Eu quero reivindicar o meu direito da bênção da primogenitura. Mas quando eu reivindico a bênção da primogenitura, eu reivindico também o legado. Ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, ser filho de Deus, e não filho do demônio, não filho do diabo, e não filho da mentira. É momento de você abrir o seu coração e falar com Deus. Peça a Ele para colocar as mãos dele onde mão de obra não consegue entrar, gente. Vai dizendo para Ele: muda isso aqui, Jesus. Até quando a gente vai ficar com esse pecado de estimação? Esse pecadinho que hoje a gente peca, amanhã está pedindo perdão a Deus. Depois da manhã a gente está pecando, ele está cometendo ele de novo, pecando de novo. Até quando nós vamos continuar assim, igreja? Até quando você vai achar, nós vamos achar que Deus é obrigado a nos perdoar? Simplesmente porque pedimos a Ele o perdão? A mudança tem que partir de dentro para fora. Jacó foi transformado de dentro para fora, coisa que Esaú não quis. Então você vai falar com Deus agora, onde você precisa ser mudado, ser transformado. Dá um nome, fala com Ele, meu problema é esse. Não adianta eu esconder do Senhor. Eu não consigo largar essa prática, eu não consigo largar esse pecado, eu não consigo largar a imoralidade, eu não consigo largar a mentira. Fale com Ele e peça a Ele para te transformar. Pois que se amanhã eu e você não estivermos ainda no nível que Ele sonhou, não sejamos enganosos e mentirosos com nós mesmos. Vamos reconhecer onde temos falhado e onde tem sido o ponto que tem trazido retrocesso no nosso crescimento espiritual. Fale com Ele, em nome de Jesus. Se você quiser dobrar os seus joelhos, faça isso, não tem problema não. Quiser até dobrar os seus joelhos para você ter o seu particular, pode fazer isso. De joelho eu já tenho um provérbio que é melhor.
Já foi entendido que se a mudança não acontecer no Val de Jaboque, vai dar tudo errado. E tem dado tudo errado porque nós não estamos prontos, você não está preparado, você ainda está desanimado com aquilo que ele exigiu. Queremos viver um evangelho muito fácil, um evangelho light, um evangelho que não nos expõe à renúncia. Queremos ser reconhecidos, mas não queremos reconhecer aonde falhamos, aonde precisamos mudar, o que precisamos abrir mão, do que precisamos nos afastar, que temos tirado da presença do Eterno. Você tem essa oportunidade agora, porque eu estou lhe avisando mais uma vez. Deus está te vendo lá na frente. E se o seu caráter não for alinhado hoje, lá na frente você não vai atingir o nível que Ele está sonhando para você. Lá na frente não seremos o que Ele quer que sejamos. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, que esta palavra que desconforta os corações, esta palavra que traz preocupação, até mesmo medo, transforme esses sentimentos e que ela produza em nós o desejo de transformação, porque ainda não estamos, ou ainda não somos o que o Senhor quer que sejamos. Temos desprezado as promessas do Senhor, temos desprezado a Tua palavra. Vimos aos cultos, participamos dos trabalhos da igreja, mas não queremos abandonar o pecado, não queremos abandonar aquilo que nos afasta da Tua presença. Queremos ter um encontro com o Senhor, que esse pai tenha um encontro com o Senhor, esta mãe, que esse líder tenha um encontro com o Senhor, que tenhamos um encontro com o Senhor, porque somente a transformação que o Senhor produz na vida do homem o fará viver as promessas do Senhor, meu Pai. Estamos cansados de viver o opróbrio. Estamos cansados de estar no ponto da vituperação, da vergonha. Não queremos mais isto. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, não queremos mais isto. Transforma as nossas vidas. Coloca-nos nas tuas mãos, assim como o oleiro, ele amassa o barro e faz dele um vaso especial. Transforma as nossas vidas, molda-nos conforme a tua vontade. Tira de dentro de nós os altares dos demônios. Tira de dentro de nós, na nossa mente, os altares que desagradam ao Senhor. Que as nossas vidas, a partir de hoje, se alinhem com a tua palavra, para não continuarmos vivendo o evangelho de fachada, o evangelho
evangelho de mentira, um evangelho de faz de conta, meu Pai. Ó Espírito Santo, aonde houver um coração sincero nesta noite, visita agora. Aonde houver palavras sinceras nesta hora, escute agora. Levanta no nosso coração um sentimento de temor. Levanta no nosso coração um sentimento de respeito a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, limpa os nossos corações. Tire de nós a avidez do pecado, o desejo de pecar. Que o pecado em nossas vidas seja um acidente, Pai. Um acidente. Porque o nosso amor por Ti não pode ser menor do que o prazer do pecado. Precisamos dessa transformação. Que o prazer do pecado não seja maior do que o amor do Senhor em nossas vidas. Que o pecado a partir de hoje seja um acidente na minha vida, na vida dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Se você está ajoelhado, fica sobre os pés, coloca as duas mãos no seu coração. Olhe para mim, com as duas mãos no seu coração. Já não é tempo mais de ficarmos adiando a promessa do Senhor, irmãos. Você sabe o que precisa ser mudado aí? Eu sei o que precisa ser mudado aqui. O Senhor falou comigo que Ele me quer sozinho 3 horas da manhã, de hoje para amanhã, lá no monte. Ele vai falar com você qualquer, aonde Ele te quer. Ele vai falar com você. Comigo Ele tratou assim. E eu vou ter um tete a tete com meu Deus nessa madrugada, só eu e Ele. Eu vou perguntar a Ele tanta coisa, e Ele vai me dar tanta resposta. Mas a primeira coisa, meu irmão, que eu vou dizer para Ele: o que precisa ser tratado, trate. Trate. Que o Espírito Santo Ele te fortaleça, Ele te dê força para ter um encontro com Deus. Porque para ter um encontro com Deus, o Espírito Santo precisa colocar em você um sentimento. E qual é o sentimento? Desespero. Coloca a mão no teu coração, não tira não. Para nós termos um encontro com Deus e pedir a Ele para mudar a nossa vida, o nosso caráter, nossas mentes, nossos sentimentos, para vivermos a bênção da primogenitura, para vivermos a sua promessa. O Espírito Santo precisa produzir um sentimento de desespero no seu coração. A gente precisa sair daqui desesperado com mudança, pastor João Paulo. Se você não se desesperar por mudança, nada vai acontecer. Você vai continuar desprezando a primogenitura. A gente precisa sair daqui desesperados por transformação nas nossas vidas, desesperados por abandonar o pecado, desesperados por abandonar aquilo que nos afasta da promessa. Se não houver nos nossos corações o sentimento de desespero, sinto muito dizer, nada vai mudar. E se nada muda, lá na frente
Quando a gente chegar lá, a gente vai ver que a gente não viveu o nível que Deus sonhou para nós. Coloque a mão no seu coração. Diga assim: eu sei qual o tratamento que eu preciso. Eu sei aonde eu tenho falhado. Eu tenho um pecado. Está vendo como é que já diminuiu as vozes? Está vendo? Já diminuiu? Vamos lá de novo. Eu tenho pecado. A falta de sinceridade é um problema sério, irmãos. Fala assim: eu tenho pecado. E eu quero abandonar ele. A partir de hoje. Levante as duas mãos. Espírito Santo, que cada mão levantada seja com um pedido de auxílio, de ajuda. Ajuda-nos, em nome de Jesus. E todos digam amém. Dê uma forte salva de palmas. Aleluia. 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 O prazer pelo pecado não pode ser maior do que o amor de Deus. Amados, quarta-feira é culto de gratidão. Amém? Sexta-feira é rede de mulheres, não é isso? Foi mudado, né? Seria sexta última, mas vai ser sexta-feira agora. Qual o tema da rede de mulheres? As maravilhas de Deus através da vida de uma mulher. A palavra de hoje já preparou já. Que bênção. As maravilhas de Deus através da vida de uma mulher. Sexta-feira, em nome de Jesus. No sábado pela manhã, oração. E no domingo pela manhã, escola bíblica dominical. E de noite, adoração a nossa Deus. Levante as mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti. Amém. Que Ele tenha misericórdia de ti. Amém. E que Ele te dê a paz. Amém. Vamos lá encontrar com Deus, Jacó.